ao podcast O Talento Não Tem Idade, uma série de conversas promovida pela plataforma 55+, uma plataforma que oferece serviços de qualidade e de confiança feitos por pessoas com mais de 55 anos. Se quiser saber mais, 55mais.pt. Aqui neste espaço, eu e a Silvia Alberto vamos falar sobre isto de envelhecer. E se acham que isto é conversa para velhos, desenganem-se, porque desde o momento em que nascemos, estamos todos a envelhecer. Dia após dia. Aqui queremos desmistificar preconceitos e abraçar a sabedoria que só chega com a experiência. A sexualidade é talvez um dos temas que desperta mais curiosidade, mas ao mesmo tempo é completamente tabu. A nossa convidada de hoje não sabe o que são proibições ou medos, ou se calhar até sabe, mas dribla-os como ninguém. Bem-vinda, Tânia. Obrigada. É um prazer ter-te aqui, cheia de cor, cheia de cabelo. Sim, nós estamos ambas as duas ótimas no que toca a cor e cabelo. Acho que sim. A Tânia Graça é psicóloga clínica e sexóloga, partilha os seus conhecimentos de forma completamente descontraída no seu podcast Voz de Cama, nos artigos da série Muita Cama, Pouco Drama e nas suas redes sociais, onde fala sobre diferentes aspectos de termos uma vida sexualmente ativa. E assim, sem preliminares, e porque falamos de envelhecimento, existe uma idade para iniciarmos a nossa atividade sexual e uma idade para cessar com tal comportamento? Eu diria que não. Ainda bem. Ficamos todos muito mais descansados e descansadas. Eu diria que não. E, na verdade, sexualidade e sexo são coisas diferentes. Portanto, sexualidade é algo muito mais amplo do qual, vamos por assim, é um chapéu onde por baixo estão várias coisas. Sexualidade inclui orientação sexual, sexo, fantasias, consentimento, uma série de dinâmicas ligadas à sexualidade. E nós somos seres sexuais desde que nascemos até que morremos. Portanto, a sexualidade nasce connosco e eventualmente morrerá connosco também. Agora, o início da nossa atividade sexual, eu também, assim, acho que não sou eu certamente que vai definir aqui qual é a idade certa para começar, mas, por exemplo, a exploração do nosso corpo, que normalmente começa bastante cedo, não é? Os meninos, as meninas começam a mexer nos genitais, etc. É uma coisa que começa bastante cedo, mas que nós adultos, quando vemos, é que sentimos como um comportamento sexual. Para eles reprimimos, não é? Exato, um bocadinho. Exatamente. E, na verdade, não está a ser um comportamento... É uma exploração da sua sexualidade neste sentido amplo do chapéu e não do sexo. Porque, na verdade, eles e elas estão à procura de sentir prazer, como têm a chuchar no dedo, como têm a pôr o cobertor na cara. E, por exemplo, nestes casos, o importante não é reprimir, dar palmada na mão, dizer que não podes fechar as pernas, no caso das meninas particularmente. É muito orientar para a privacidade. Ou seja, isto é um comportamento, está tudo bem, é o teu corpo, tu podes fazer isto, faz quando estiveres sozinha, sozinho. Exatamente. Isto sobre o início. Depois, a tua partilha sexual com outra pessoa, geralmente é assim, não há uma idade. Eu acho que enquanto jovens adolescentes muitas vezes começa aí essa exploração até da masturbação mais como um comportamento mais sexual, mais consciente nesse sentido, e depois ao longo da vida a coisa pode acontecer quando a pessoa quiser, quando surgir a oportunidade, quando fizer sentido. Terminar é que eu diria mesmo que não há, se aqui já é difícil definir um momento para começar, para terminar então, tu podes usufruir do teu corpo de várias formas diferentes até à morte. Sim. Agora, se isso é bem visto, não. Pois, porque é que é tão difícil? E eu hoje vou-me sentir uma miúda pequenina porque venho aqui com imensos porquês. Adoro. Porque... Vivo com eles na cabeça o tempo todo. Porque é que é tão difícil em Portugal, e eu acho que isto também há de ser uma questão cultural, falarmos sobre sexo e sobre sexualidade? Olha, sim, sem dúvida. Não é só Portugal, mas eu diria que Portugal particularmente. Eu acho que até comparando aqui com a vizinha Espanha já se nota muita diferença. Por exemplo, olha, eu acho que há aqui muitas interferências. Há a parte do impacto da religião, da culpa judaico-cristã. E atenção que com isto eu não digo que necessariamente quem é cristão, quem é católico, são pessoas que reprimem os outros ou que dizem... Não necessariamente, mas efetivamente existe um peso sobre a nossa sexualidade que vem de uma culpa judaico-cristã. Nós também tivemos uma ditadura até relativamente pouco tempo, que tinha como muito longa. Exatamente. Que tinha inclusive como lema Deus, Pátria e Família. Deus aqui em primeiro lugar, não é? Família e, portanto, também a sexualidade... conceito, muito encerrado. E isso, muito heteronormativo, muito sexo entre homem e mulher para procriar para esta família que está abençoada por Deus. Portanto, há aqui uma série de dinâmicas na nossa história que também nos trazem aqui. E eu acho também que
existe aqui um desconforto com tudo o que são comportamentos que são mais próximos da nossa origem mais primitiva. Sim. Porque a vivência do sexo é algo... Imagina, se tu pensares em como fazem os macaquinhos, não é assim tão diferente como nós fazemos. Não, nada. A grande diferença tem a ver com a nossa capacidade de fantasiar, antecipar, toda esta parte mais consciente e erótica só é possível para nós. Sim. Mas o comportamento em si, até uma certa ausência de alguma consciência, sabes? Estás ali num momento de libertação, é uma coisa que tem uma parte meio animal e eu acho que isso é uma coisa que incomoda. E que, ai, não, controla-te, não se fala disso, isso não é para falar aqui, isso não é... Achas que estamos muito espartilhados? Sem dúvida, sim. Quando, tal como eu comecei por dizer, a sexualidade é algo que nos acompanha ao longo da vida. Tenhas tu sexo ou não. Sim. Porque tu até enquanto, por exemplo, pessoa assexual. Vamos imaginar, mesmo essa tua orientação sexual, de ser assexual, é uma forma de viver a tua sexualidade. Sim. Portanto, és assexual no sentido em que não tens desejo, interesse, há aqui várias camadas, mas vamos pôr assim, não temos interesse por... Sim, sem falar em causas, não é? Exato. Sem falar em causas. Desejo sexual, não temos desejo sexual, não temos vontade de ter sexo. Ainda assim, isso é uma vivência de sexualidade. Sim. É uma forma de... Portanto, estamos partilhados e esta é uma parte tão integrante da nossa vida como outra qualquer, que faz parte inclusive da nossa saúde e que, portanto, nunca é demais falar sobre ela. Nós associamos muito o sexo a essa fase de descoberta inicial, de constituição de relação com o namorado e de constituição de família. Mas nem pensar, imaginar que os nossos pais, e pior um pouco, os nossos avós... Ai, que horror! Têm relações sexuais. Sim. De onde é que surge... De onde é que tu achas que surge esta forma tão negativa de olhar para este... Porque nós enquanto... Ok, falamos de uma parte mais animal, mais primitiva, mas nós enquanto seres nos nossos 20, 30, que estamos em plena... As pessoas que estão em plena descoberta e atividade, porque é que temos essa reação tão visceral em relação ao comportamento sexual dos nossos pais e dos nossos avós? Sim. Porque é que achamos que isso é um comportamento meio aberrante até para pessoas mais velhas? Sim. Assim, eu acho que no caso dos pais e dos avós não tem tanto só a ver com a questão da idade, tem mesmo a ver com... Eu acho que não sei explicar isto por A mais B, mas efetivamente isto é uma reação muito comum. A ideia dos nossos pais, que são seres que nós vemos como pai e mãe e não como homem e mulher, isto no caso de ser um casal heterossexual, essa imagem, lá está, de comportamento primitivo, pá, não. Achas que sexualizamos os nossos pais? Ai, totalmente. E isso até tem uma função algo evolutiva, não é? Ou seja, o não haver atração entre familiares em linha direta tem uma função evolutiva, não é suposto isso acontecer. Claro. E eu acho que também pode ter a ver com isso. Agora, eu acho que nós temos particularmente com os nossos pais e avós, sem dúvida, mas temos em geral com as pessoas a partir dos, eu diria 50, 55. Sim. Temos. E é-nos apresentado ao longo da vida os únicos modelos que nós vemos, modelos, vou chamar assim, ou seja, as únicas apresentações de sexo ou de momentos sexuais que nos fazem ao longo da vida são entre pessoas jovens. Eu não me lembro, e digam-me se eu estiver aqui para ver e eu não me lembrar, eu não me lembro de uma cena de sexo entre pessoas mais velhas, efetivamente, num filme. Agora começa a surgir alguma coisa. Eu não, assim, recentemente não me lembro de ter visto nada. Começa a ver cada vez mais houve ali uma altura em que o Jack Nicholson começou a fazer uns filmes que eram eles todos mais velhos, então havia esse lugar de a sedução depois dos 50, no caso deles depois dos 60. Sim. Havia, mas é muito residual. Estou-me a lembrar agora, por acaso ainda hoje vi isso, como é que se chama a série que veio a seguir ao Sexo e a Cidade? Que é a continuidade... Mas com elas. Com elas, Just Like That. Acho que é. Sim, Just Like That. Exato. Just Like That. E elas têm todas mais de 50 anos e efetivamente ali há cenas de sexo. Mas ainda assim eu não sei se nós vemos aquelas pessoas como pessoas idosas, porque elas não são ainda. Sim. Não, e estão completamente ligadas a um mundo... A um imaginário que já vinha de trás, exatamente. Mas isto para dizer que nós não temos muitos exemplos de pessoas mais velhas, imagens de pessoas mais velhas a ter sexo. Sim. Mas quem diz mais velhas, eu acho que tudo o que não é jovem, com corpo mais ou menos normativo... Sim. Faz-nos logo confusão. Tudo o que saia da zona comercial, não é? E que nos foi tantas vezes repetido como os modelos sexys e interessantes. Exatamente. Vai para essa zona da rabalde, por assim dizer. Isso. E acho que há aqui também uma parte muito associada a, se tu já não procrias,
E se tu não tens a capacidade de procriar, meio que... para quê? Não é suposto, tu estás a fazer isso para quê? Exato. Sim. Ou seja, esquecendo aqui que o fator... Claro que isto depende de pessoa para pessoa, mas um dos fatores principais do sexo é o prazer. Pois. Mas o prazer também é relegado para um sítio muito pecaminoso na nossa sociedade, não é? Por isso é que todas as práticas que são não procriativas, o sexo oral, o sexo anal, o sexo entre pessoas, a masturbação, o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Tudo isto é tipo, não, está-se aqui a passar alguma coisa de errado. E é curioso que tem havido aqui algumas realizadoras de filmes eróticos, mais de uma linha mais ética, etc., que têm tentado trazer essa diversidade. De corpos, Exatamente. Sim. Corpos, de cores, de questões de pessoas com algum tipo de deficiência física, por exemplo. Sim. Ou seja, para trazer esta diversidade, para que nós tenhamos, inclusive, mais modelos de... Claro. Porque é importante esta abertura de mente, porque nós muitas vezes nos nossos comentários e comportamentos, enquanto pessoas mais jovens, digamos assim, podemos estar a criar essa repressão nessas pessoas mais velhas, que até se calhar estão super ok com isso, e poderão ficar menos por esta sensação... Aliás, vou avisar as pessoas, já estou velha para isso, já não faço isso, que já não tenho idade, mas tem perfeitamente. Tem perfeitamente. E muitas vezes até vivem vidas paralelas para esconder isso dos seus filhos e... Exatamente. Embora... Há uma série de impactos físicos, não é, com a idade, que interferem na sexualidade, não é? Tanto a menopausa como a andropausa têm um impacto pelas alterações hormonais, que depois implicam também uma lubrificação, numa série de processos. Exatamente, o próprio corpo perde algum tónus muscular, há uma série de alterações, mas que elas por si só não justificam... Não impedem nada. Exato, porque já estou velha para isso, mas será que é pelas questões físicas, em que um lubrificante se calhar poderia ajudar... Ou é pela narrativa, não é? Exato. Sim. Porque o desejo sexual, a vontade de nos desenvolvermos sexualmente, é multifatorial e tem muitas camadas do psicológico. Se eu ouço a vida toda, desde miúda, que isto não é para velhos, claro. Porque os velhos não. Internalizas essa informação, internalizas essa Exato, vontade. E de repente aquilo não é para mim. Quando há estudos que indicam, inclusive, que há casais que após os 50, 60 têm uma maior satisfação sexual porque já não existe o risco de engravidar. Eventualmente, se tiveram filhos, os filhos já estão fora de casa e, portanto, eles estão muito mais livres, têm muito mais tempo para aproveitar a sua vida em liberdade. A partir da reforma, mais tempo ainda. Não olham para os seus corpos com... Mais confiança. Isto é um fator muito importante, que é nós, com a idade, vamos... Se tudo correr bem, não é? Na nossa vida, nós vamos ganhando uma maior confiança e vamos ligando, não se pode dizer aqui palavrões, vamos ligando aquela palavra com F, vamos ligando, sabes? E de repente... Vamos ligando o descomplicómetro. É isso, exatamente. Vamos ligando e isso deixa-nos cada vez mais confortáveis nos nossos corpos, mais confortáveis com aquilo que gostamos. E também liberta-nos a possibilidade de vivenciarmos o momento sem estarmos a pensar, ai meu Deus, ele está a ver a minha barriguinha ou ela está... Exato, exatamente. Sim. E pronto, pensarmos nesta ideia, nem pensar, falarmos sobre sexo com os nossos pais e com os nossos avós, menos ainda, não é? Sim. O que é que tu achas que este silêncio provoca? Este silêncio geracional no que toca à vivência do sexo, o que é que tu achas que isto provoca e se o seu oposto poderia ser interessante? Olha, eu acho que provoca em primeiro lugar, e quando somos realmente jovens, quando estamos a iniciar essa nossa vida sexual de uma forma mais consciente, digamos assim, provoca um desconhecimento e falta de informação às vezes muito grande, porque esse contacto, não necessariamente partilha de o que é que nós pais fazemos, mas de que dúvidas é que tu tens, o que é que tu precisas de saber. Faz falta ainda isto. Porque... Sim, ferramentas até para perceber uma série de comportamentos e de abordagens. Exato. Que se calhar, se houvesse essa conversa, muitas crianças poderiam ter conseguido driblar uma série de situações muito desagradáveis. Sim, sem dúvida. E por isso é que a educação sexual é tão importante. E eu falo muitas vezes dela e da lacuna que existe nas escolas, mas ela existe também em casa, não é? Sim. E muitas vezes os pais até meio que se demitem desse papel, porque ele na escola logo aprende ou vai à internet e nem sempre a informação da internet é a mais fidedigna. Atenção, a minha é, no caso, mas muitas vezes, ou seja... Claro, as pessoas têm que encontrar as fontes certas, não é? Exato, e tens muitas que não serão tão as certas, ou seja, eu acho que aí é o primeiro ponto em que essa desconexão em relação ao tema, a um nível familiar, pode ser problemático, porque, como estavas a dizer, há uma série de coisas que podem acontecer por essa ausência de informação, não é? Identificar abordagens que sejam mais perigosas, perceber o que é
Lá está, uma abordagem ok, o que é que não é, como dizer que não, ter a confiança para dizer que não, se eu quiser dizer que não. E até a permissão para a exploração. A própria permissão para a exploração, eu acho que daria todo um outro universo a esta questão da sexualidade. Sem dúvida. E, aliás, aquilo que estávamos a falar há pouco de dizer-se às meninas, particularmente, ambos, mas mais às meninas, tipo, não se mexe aí, não se fecha as pernas. Sim. Isto deixa marcas muito profundas e eu já vi isto em muitas mulheres que acompanhei, em que depois tens problemas como anorgasmia, portanto, dificuldade ou incapacidade naquele momento de ter orgasmo, vaginismo, que é aqui uma contração dos músculos do pavimento pélvico e da vagina que não permite a penetração. Ou seja, o teu corpo, ou seja, aquilo reage. Exatamente, tu somatiza. Precisamente, a expressão é mesmo essa. Guarda essas memórias e guarda essa repressão e expressa-se mesmo sobre ela. Por isso, as coisas que não são conversadas ou que são conversadas de uma forma punitiva e repressiva podem ter um impacto muito grande na vida adulta, que não é definitivo, não tem que ser definitivo. Há profissionais preparadas e preparados para ajudar, mas pode ter... Ou seja, essas conversas... Sim, tem consequências práticas, reais, palpáveis. Tu falaste há pouco sobre educação sexual e agora referiste essas questões que muitas vezes só resolvemos até bastante tarde na nossa vida, quando ganhamos alguma maturidade e alguma capacidade de procurar quem de direito para nos ajudar a falar de coisas que muitas vezes nós nem sequer exploramos e nem sequer queremos explorar. Pode-se aprender sobre sexo em todas as idades? Ai, sim, claro que sim. Tal como a sexualidade é transversal ao longo da vida, o mesmo sobre a educação sexual. Agora, claro que a informação que vais trazer a uma criança de 5 anos é completamente diferente, claro. Não é? Mas claro que sim. Por exemplo, numa criança de 5 anos serão ensinadas coisas como as partes do seu corpo, sobre como pode usufruir sobre... Lá está aquilo que falávamos há pouco também. Onde é que se deve, exatamente. Quando é que se deve. O que é que não é ok, onde é que não nos podem tocar. Sim. Saiu agora um livro ótimo sobre isso. Como se chama? Sobre o poder de dizer não. Eu mostrei há pouco tempo, sim. Eu não sei, eu comprei para os meus filhos. Sim. Não me lembro do nome, mas é incrível. É super giro. Eu mostrei há pouco tempo no Instagram. É incrível, sim. Ele veio, sim, eu sou essa mãe. Eu levei para a escola do meu filho, ele ainda está na pré-escola, mas já tem meninos com 4, 5, 6 anos, ali na fase pré-escolar, e eu levei o livro à educadora e ela achou muito bem que fosse esse livro que eu fosse lá ler aos miúdos. Mas eu acho que é importante, eu acho que é mesmo muito importante. Muito. Mas, por exemplo, uma pessoa um homem ou mulher, uma pessoa de 50, 60, se calhar interessa falar sobre as transformações que vão acontecer na dinâmica, porque, por exemplo... Se num casal heterossexual começa a haver dificuldades na ereção, que é bastante recorrente, e dificuldades ao nível da lubrificação, se calhar a sexualidade vai passar a ser vivida cada vez menos através da penetração. O que eu, aliás, recomendo para qualquer idade. Recomendo não é que não se esgote a imaginação só no ato da penetração. Precisamente, porque há toda uma exploração que pode ser feita e que nós geralmente esquecemos, porque também são essas, as imagens que nos mostram são muito ligadas à penetração, e sempre de uma visão muito irrealista de estamos ali 2 minutinhos, nem 2 minutinhos, que o filme não dá para 2 minutinhos daquilo. Portanto, e a mulher já teve orgasmo e não houve estimulação nenhuma clitoriana, que é essencial para... Portanto, e uma visão muito pouco realista. Exato. E isso pode ser ensinado, ou seja, ensinado no sentido de, olha, há um mundo de coisas que vocês podem fazer, o sexo pode passar muito mais pelo sexo oral, ou pelo carinho, ou por toques noutras partes do corpo que vocês ainda nem experimentaram. Por brinquedos. Porque aqui não há idade para usar brinquedos, não é? Não há limite de idade, não é só para as crianças. Claro que não, mas lá está, uma mulher de 60 anos que entra numa sex shop, acredito que pelas pessoas que trabalham lá não, porque também serão pessoas em princípio, né, com uma abertura, mas quem a vê entrar, vê com olhos diferentes da mulher que entra com 25 ou 30. Claro. E não tem porque ela tem tanto direito sobre o seu corpo como a de 25 ou 30. Não é? Mas vai haver aquela coisa de velha gaiteira. Com essa idade. Exatamente, ainda se põe nessas coisas. Não tem idade para isso. Tenha respeito. Ouve-se muito, já não tem idade para isso, não é? Dê só respeito. O meu respeito. Eu não me dou. Eu mereço esse respeito, seja como for, não é? E tenho todo o direito de explorar. Respeitar o meu corpo e explorar as suas necessidades. Exatamente. Sim. Tu sentes que são as mulheres mais novas? Eu falo de mulheres porque agora estás mais direcionada a trabalhar com mulheres. Sim. Mas sentes que são as mulheres mais novas que te procuram ou também tens muitas pessoas mais velhas a procurarem-te?
Olha, eu diria que são a minha faixa etária, até pelas estatísticas que me aparecem, anda entre os 30 e os 45. Sim. Mas isto também tem a ver com vários fatores. Tem a ver com, muitas vezes, pessoas mais velhas também não usam tantas redes sociais, sendo que é o meu principal canal de comunicação, não é o único, como disseste, escrevo para o público e tenho o Voz de Cama, etc. Mas é o meu principal canal de comunicação. E porque também eu tendencialmente falo mais das realidades desta faixa etária, ou seja, dinâmicas relacionais, como abordar, como falar sobre aquilo que eu gosto, como comunicar que gosto mais disto e daquilo, como... Ou seja... Eu acho que a abordagem que faço acaba por ser para pessoas, se calhar, mais jovens também, porque é o tema que eu atualmente estudo mais. Eu digo muitas vezes que não é possível ser especialista de tudo, não é? Claro. E então acabo por me direcionar para aquilo que também neste momento, até pela minha própria fase de vida, me diz mais. Mas vão surgindo questões, às vezes sobre a menopausa, sobre perda de desejo sexual, sobre reposição hormonal, mas isso, por exemplo, já é um tema muito mais médico. Sim, e eu digo à pessoa, isto não é a minha área de intervenção, mas vão surgindo. Eu acho que vão surgindo tanto porque, tendo em conta o meu foco e também que eu acho que esta faixa etária dos 50, 60 ainda está muito no Facebook. Sim. Eu sinto isso e eu não estou no Facebook. Então, se calhar é isso que te falta. Talvez, mas eu não consigo. Sim, mas não consegues chegar, é muita coisa. A todo lado. Falavas aí sobre a perda da libido. É possível recuperar a libido a partir de uma certa idade? Ou há... Eu diria que sim, porque sendo o desejo multifatorial, tu podes trabalhar os vários... Ou seja, a questão hormonal é uma. Sim. E que, a nível médico, pode ser visto como o que é que se pode fazer. No resto, isso pode ser tudo trabalhado. Seja com o uso lubrificante, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes nem sabem que existe, ou têm vergonha de ir comprar, ou que se sentem envergonhadas de trazer isso para o marido. Sim. Temos agora não é? E naturalizar. O lubrificante pode estar ali em cima da mesa de cabeceira como está o copo d'água. Porque ainda há muito essa ideia de, se estás a trazer isso é porque eu não sou capaz de te colocar nesse lugar. Sem dúvida. Não é? Ainda há muito essa ideia de capacidade ou incapacidade. Quando a lubrificação é afetada por tantos fatores, ou seja, no caso de já não menstruares, portanto, pela menopausa, pelo stress e em fase fértil, pelo cansaço, pelo stress, há imensas coisas. E na altura que ainda menstruas, portanto, que tens ciclo menstrual, a própria fase do ciclo também pode influenciar o teu nível de lubrificação. Portanto, senhores, eu sei que vocês, pronto, porque depois é isto, porque é que ficam muito ofendidos? Porque o que é ensinado aos meninos muito, e aos rapazes, é que a sua virilidade e competência sexual é que define o seu nível de masculinidade. Sim. E isto é extremamente castrador, inclusive para eles, porque há aqui uma pressão para cumprir um papel. E então, meio que qualquer problema que haja aqui, tu me estás a dizer que eu... Não, eu não estou a dizer que tu... Sim, põem sempre... Tornam pessoal. Tornam a questão pessoal quando não tem nada... E por isso é que muitas vezes as mulheres também têm a dificuldade em orientar... Olha, eu gosto mais assim. Ou trazer um brinquedo. Então, mas isso quer dizer que... Isso não quer dizer nada. Não são, eu estou sempre a dizer isto. Os brinquedos não são inimigos, são aliados. Claro. Eles são aliados, eles vêm e a gente brinca todos em conjunto e toda a gente sai feliz. Não é um bicho de 7 cabeças. Não, de todos. Quais são os benefícios de termos uma vida sexualmente ativa nas diferentes idades? Olha, é assim, os benefícios têm muito a ver também com o significado que tu atribuis ao sexo, ou seja, claro que há benefícios que são indicados a nível físico, ou seja, que parece melhorar o sistema imunológico, batimento cardíaco, as serotoninas, as dopaminas, ou seja, há uma série de hormonas do bem que são libertadas. Os estudos dizem também que quando são casais, ou seja, quando não é propriamente sexo casual, mas em casal, que aumenta a satisfação conjugal, ou seja, haver uma vida sexual ativa e positiva e satisfatória, aumenta também a satisfação na relação, mas depende tudo daquilo que tu... Lá está, do significado que atribuis, porque pode haver uma fase da tua vida, sei lá, aos 26 anos, terminas uma relação e decides para ti fazer um período de celibato, para estás contigo, para te explorares até mais a ti, e nesse momento a ausência de sexo não tem que ser sinónimo de menos saúde. Claro. Exato. E isto ao longo de várias fases da vida. Pode ter muitos benefícios se para a pessoa naquela fase da vida
fizer sentido e for satisfatório e for bom. Porque também te digo, ter uma vida sexual ativa, mas em que o sexo é mau... Sim, também não é, vale quer dizer, é ativa, mas olha, parada... Há muitas pessoas que se votam à solidão, e nós já falámos de solidão aqui no podcast, há muitas pessoas que se votam à solidão, muito também pelos conceitos e preconceitos que as pessoas têm à volta desta questão da sexualidade. Uma mulher, depois dos 55 anos, que não esteja com alguém, com um parceiro fixo ou com uma parceira fixa, se explorar a sua sexualidade é logo muito mal vista. Sim, e esta repressão muitas vezes vem até de nós mesmas. Sim, porque achamos que... Porque foi isso que nos foi ensinado. Claro. E pessoas com 50, 60, 70 são pessoas que cresceram ou durante a ditadura ou logo após, nasceram logo após. Ou seja, tudo isto tem aqui muito... E as mulheres em particular. O papel da mulher nessa altura, tu tens livros... Aquilo é absolutamente assustador sobre o papel da mulher. Sim, a candura, o recato. Não deve falar muito alto para não chatear o marido nem fazer muitas perguntas. Sim, não deve... Existem relatos manuais físicos disto, manuais. Precisamente. Ora, como é que alguém que cresce nesta realidade a perceber que o seu papel, até o seu papel sexual é de satisfazer o outro Submissão, e não de ter prazer, como é que depois, sei lá, eu já acompanhei e contactei com mulheres que, por exemplo, ficam viúvas aos 50, 60, não é? Que acontece muito, porque nós, em média, temos... vivemos mais do que os homens. Mais. E existe muito esta coisa de o sexo morreu para mim, ou a minha exploração sexual morreu para mim, morreu com esta pessoa. Sim. Em parte pela questão de nunca mais quero pôr aqui ninguém. Emocional. Não é? Mas muitas vezes tem a ver com isto que estavas a dizer, que é, mas eu vou fazer isto comigo? Eu nem sei que isto é possível. Sim. Ou até sei, mas alguém me disse que isto era horrível e que fazia crescer borbulhas nas mãos. Há muita vergonha, não é? Há muita vergonha e muitos mitos também. Há muitos mitos. Tu sentes que a internet ajudou a quebrar algum desses preconceitos? Bem, eu sempre que me perguntam coisas como, olha, tu achas que as coisas estão melhores? Tu achas que há menos mitos? Eu digo sempre que eu também estou numa bolha. Sim. Mas eu digo a internet neste sentido de repente tens aplicações para teres encontros que são... Há uns que não têm que se ficar, obviamente, pelo lado da exploração sexual, não é? Ou dessa procura sexual. Sim. Mas esta coisa de repente nós podermos conectar-nos com alguém sem termos aquela barreira física de na rua aproximar-te de uma pessoa, não é? Saberes que alguém acedeu àquela aplicação porque está à procura de companhia, de uma relação sexual, de uma relação que pode ir para além disso. Sentes que isso ajudou a trazer estas pessoas que estavam um bocadinho nas sombras dessa exploração, no bom sentido, da sua sexualidade? Achas que ajudou a trazê-las? Eu acredito que sim, até porque eu acredito sim, porque elas vão chegando, porque, por exemplo, mesmo num Tinder, que normalmente é vista como uma aplicação mais jovial, digamos assim, tu podes escolher qual é a faixa etária que tu procuras. Sim. A fazer aqui quero desta idade, e desta distância, aquela distância, pronto. E eu já contactei com pessoas, não só mulheres, mas homens também, que tinham Tinder até mais do que para ter relações sexuais ou encontrar um parceiro, para conversar. Sim. Para ter alguém com quem conversar. Sim. E às vezes até vão tomar café, mas não necessariamente para desenvolver uma relação dali. Ou seja, nem sempre é por isso. Às vezes é mesmo uma via de colmatar a solidão. Que é uma realidade no nosso país. E eu acho que em zonas interiores, por exemplo, muito. Mesmo. E a solidão pode ter um impacto, e tem geralmente um impacto imenso, muito grande na saúde mental e até na saúde física, porque depois a saúde mental conecta-se também com a saúde física. Portanto, eu acho que sim. Existe Tinder para pessoas mais Olha, eu não conheço, maduras? Sabes? Eu não conheço em Portugal nenhuma aplicação que seja usada, e se calhar eu não. Porque eu sei que há umas mais direcionadas para heterossexuais, outras um bocadinho mais direcionadas para pessoas homossexuais, outras mais direcionadas só para mulheres, outras... Sim. Existe. E até para realizar determinadas fantasias específicas, sexuais. Eu não conheço nenhuma app que seja específica para, sei lá, mais de 50. Isso também diz um bocadinho do nosso preconceito em relação... Talvez, não sei se é porque se assume que quem quer ir vai e pronto, mas olha que eu acho que era positivo, porque da mesma forma que uma conversa como a que estamos a ter, que é pensada para pessoas 55 mais, e se calhar uma pessoa 55 mais depressa vai ouvi-la do que ouvia
sei lá, se calhar o meu voz de cama, vamos imaginar, talvez uma app específica, direcionada, também levasse a, olha, isto é para mim. Sim. Vamos lá ver o que é que há aqui. Mesmo que não Afinal, há aqui uma uma possibilidade. Porque, por exemplo, eu trabalho muito os temas da representatividade e tu precisas de ver para poder sonhar também. Sem Portanto, dúvida. se calhar se houvesse uma aplicação que abrisse essa porta como uma coisa perfeitamente normal, se calhar mais gente a atravessaria sem tantas vergonhas e pudores, não é? Até porque esse anonimato que é muito péssimo em alguns momentos na internet, de outra forma também nos pode ajudar a dar esse primeiro passo. Estão mais soltinhas. E soltinhas. com menos pudores. Há muitos mitos em relação a esta questão do auge sexual de cada um de nós, não é? Muito esta ideia. Eu lembro-me de ouvir, não sei se isto tem base científica, queria discutir um bocadinho isto contigo. Eu lembro-me de ouvir que o auge sexual da mulher é por volta dos 30, 40 e o do homem é ali nos 20, entre os 18 e os 25. Isto tem algum fundamento? Eu acho que não, e passo a explicar porquê. Em primeiro tínhamos de perceber o que é auge sexual. Ok. Porque auge sexual é o quê? É quanto tempo eu consigo manter uma ereção? Ok. É quanto tempo eu consigo... Porque, por exemplo, o período refratário, que é aquele que acontece entre ejaculações, Sim. Ele vai aumentando com a idade. Por exemplo, um rapaz com 20 anos, se calhar, consegue está estar ali uma data de para... tempo e há ali 5 ou 10 minutinhos entre cada relação sexual, e quanto mais velho, mais esse período refratário aumenta, não é? No caso das mulheres, se calhar, num período em que a fertilidade seja maior e o nível de estrogénios também seja maior, se calhar existe mais desejo. Mas será que isso é que é o auge sexual? Eu sou muito sincera, eu acho que sou muito mais feliz aos 30 do que era aos 20. E provavelmente, ou seja, porque tu vais-te conhecendo melhor, vais sabendo melhor o que tu gostas, vais tendo mais... era o que falávamos há pouco também. Aos 50, 55, eu já sei o que é que gosto, eu estou mais ok com o meu corpo, estou na boa. Portanto, o que é o auge, não é? O auge pode ser tanta coisa, depende do que é que para ti significa uma vida sexual boa e satisfatória. Portanto, é o auge da minha beleza, é o auge... Também não acham? Sim. Acho que sou muito mais engraçado agora que era aos 20. Da predisposição. Sim. Pois, sabes, depende muito, não é? É muito... Claro, tem muitos fatores envolvidos. Sim, e acho que inclusive definir essas janelas não é positivo para ninguém. Porque ainda não cheguei depois aí, deixa de fora, já não estou aí. Pois. Exato. Já passou, já não tenho... Se o meu auge era, vamos imaginar, entre os 30 e os 35, olha, agora estou no auge. Mas agora já passou. Pronto, olha, acabou para mim. Daqui é sempre a descer, até lá abaixo. Quando tu davas consultas a casais, tinhas muitos casais com idades muito diferentes? Não, sabes, eu quando dava consultas a casais, era em contextos de processos de promoção e proteção de crianças e jovens em risco. Portanto, ou tinha havido violência, ou havia consumos, foi sempre... Eu tive casais... Não era no sentido da construção saudável de uma relação? Era na tentativa de reconstruir isso. Ainda o fiz já depois, num contexto já fora deste, mas não foi tempo suficiente para eu conseguir aqui dizer que acontece isto nestas faixas etárias. Nestes casais que acompanhei, eles eram sempre relativamente jovens, porque eram com filhos ainda pequenos ou adolescentes e com idades relativamente parecidas também. Porque esse é outro dos preconceitos que nós temos, quando vemos uma senhora muito mais velha com um par muito mais novo, ou um homem muito mais velho com um par muito mais novo, seja homem, mulher. Sim. E percebes porque é que isso acontece? É assim, eu acho que no caso das... Bem, vamos lá ver. No caso dos homens mais velhos, é engraçado, porque normalmente está sempre... Quem é mal visto é a mulher. Porque... Quase sempre, não é? Não é? Se é mais nova é porque está com ele porque quer o dinheiro, se é mais velha, galdéria. Ora bem, portanto, a gente é presa por ter cão e por não ter. Que é mesmo assim. É uma perseguição às mulheres, esta questão Imagina, eu acho que... Eu não gosto... Às vezes tenho sempre algum receio que no meu discurso passe, de alguma maneira, uma demonização dos homens, porque não é isso de todo. Gosto muito de senhores. Sim, falamos muito mais de um sistema do que propriamente... Precisamente. E, atenção, eles também são prejudicados por esse sistema. Eu estou sempre a dizer que o machismo prejudica toda a gente. Porque, embora eles possam ter algum tipo de vantagem enquanto ser considerado superior, sei lá, em cargos de chefias, coisas desse género. Também devem sentir uma pressão imensa a cumprir esse papel, não é? E no caso da sexualidade também. Aliás, tudo o que tu tens de disfunções sexuais nos homens, ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil, muitas vezes, têm a ver com este tipo de pressão, esta ansiedade de performance, que
foi colocada. Sim. Portanto, quando eu digo que as mulheres, é o que eu estavas a dizer, e eu concordo, que há uma certa perseguição a alguns níveis às mulheres, eu não retiro também os problemas que os homens passam em relação ao machismo. Mas ainda sobre a diferença de idades, sem dúvida que esse preconceito existe, e eu acho que é sempre muito mais com um ónus negativo na mulher. Eu sinto isso, sim. Quando, quer dizer, porquê que não há de ter um namorado mais novo? Porquê que não há de ter um namorado mais velho? Na verdade... Ou porquê que não há de querer ter só relações sexuais com uma pessoa mais madura? Sem dúvida. Não é? Porque tem mais experiências, eventualmente, porque se calhar me trará outra visão do mundo. Se calhar sabe fazer mais coisas, porque já experimentou, já teve uma vida mais rica, não é? Exato. Algum conselho para os 55 mais que queiram perder as vergonhas e entender-se como um todo, ser sexual? Olha, eu acho que se ouviram esta conversa, já fizemos alguma coisa? Exatamente, acho que já poderá ter ajudado aqui a desconstruir alguns mitos. Eu diria que fizéssemos realmente esta exploração do corpo e que a víssemos como, até individualmente, e que a víssemos como um ato de autoamor, porque é. Sim. Porque dar-te prazer é um gesto para contigo de amor mesmo. E para toda a gente, mas em particular para as mulheres, porque sinto que são aquelas que mais dificuldade têm em fazê-lo, não é? Darem-se esse momento, acender uma velinha, porem um conteúdozinho erótico, um livro, uma revista, uma coisa que vejam que possa ser interessante. Pode despertar ali o mood, não é? Exato, criar mesmo um momento, porque nós criamos isto em casal, porque é que não havemos de criar para nós, não é? Sim. Se nós até pomos uma lingerie ou pomos coisinhas pelo quarto para estar com alguém que amamos, porque é que não o fazemos com a pessoa que devemos amar mais no mundo, que somos nós, não é? Sabes que eu eu tenho muitas metáforas em relação à gastronomia para tudo na minha vida. E uma vez fiz um workshop com o Vítor Sobral, em que estávamos a preparar os pratos e tudo mais, fazer o empratamento, e ele perguntou-nos se nós comíamos, quando estávamos sozinhos em casa, quais é que eram os nossos hábitos. E uma parte das pessoas, quando estou sozinho, uma taça de cereais. Eu sou tão essa pessoa, isso é super verdade. E tu sabes o que é que ele disse? Ele assim, quem é a pessoa mais importante do vosso mundo? Todos a querermos, não é? Minha mãe, meu pai, meu marido, meus filhos, Ele não. São vocês. Vocês têm de cuidar de vocês, portanto, mimem-se quando estiverem a preparar uma refeição para vocês, mimem-se, façam um belo empratamento, ponham uma bela de uma toalha, vão para a mesa da sala e usufruam dessa refeição. E é uma coisa tão simples, tão simples, mas começou a pautar tanta coisa na minha vida que eu acho que também podíamos pensar assim em relação a isso. Eu acho que sim. Não é? Olha, eu vou levar essa metáfora para mim porque eu sou uma preguiçosa para cozinhar. Leva. Eu acho, porque às vezes, como foi para ti, acho que pode ser para quem nos esteja a ouvir, que às vezes é um virazinho de chave. Pois é, porque que eu faço isto para os outros? Porque é que eu mimo tanta gente à minha volta e não o faço comigo? E isto vale para o sexo também, para a nossa sexualidade. Querem tanto dar amor, amem-se e explorem-se de todas as formas. Exato. Tânia, foi um prazer também, obrigada. Estar contigo. É muito bom falar contigo sem tabus, quebrar aqui uma série de mitos e sombras que temos na nossa cabeça. Muito, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todas e a todas que nos acompanharam. Já sabem, no próximo O Talento Não Tem Idade, temos a talentosíssima Sílvia Alberto com mais um tema super importante para discutirmos em conjunto, sem barreiras de idade. Até já!